Olá, paz do Senhor, tudo bem? Bom dia. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, mas eu vou falar sobre outro assunto, tá? Mas como de praxe é sempre bom a gente deixar uma palavra, então a gente vai lá em Salmo 5. Na minha Bíblia diz assim: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Amém? Até o versículo 4. Eu quero falar com vocês sobre ninivitas, né? Quando eu tive a oportunidade de ter a experiência aí com Deus, o Senhor me fez ler o capítulo de Jonas, logo no comecinho. E aí eu perguntei, né? Falei, por que Jonas? Eu lembro que eu tava numa madrugada fazendo doce, e aí, por que Jonas? E li. E o Senhor falou assim, porque você tá assim, dentro desse peixe aí, teimosa. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus, comecei de uma forma diferente, né? Renunciar. Eu vou ser bem sincera para vocês que a renúncia é uma coisa muito difícil, muito complicada. Quando você gosta de algumas coisas, quando você tá habituada a algumas coisas, né? Habituado a fazer qualquer outra coisa, então é muito complicado você fazer renúncia da carne. Renúncia dos seus desejos, porque tem lugares que não é que não é permitido, mas tem lugares que o Senhor não te quer lá. Tem lugares que o Senhor fala, fica aí no teu cantinho, no teu leito, vem me buscar para você poder alimentar outras pessoas. E buscar a Deus não é uma coisa difícil, mas assim, o Senhor ele gosta das coisas muito corretas, que nenhum pai, né? Uma mãe, quando ela ensina um filho a limpar uma casa, ela ensina o filho a arrastar, a tirar os cantinhos, a limpar ali. Então, é bem detalhista. Então, assim, é como é Deus, né? Deus não quer que você faça nada para ele pela metade. Deus não quer que você esteja com ele pela metade. Ele quer você por inteiro. E aí, até eu entender isso. E hoje, contudo, vão fazer 5 anos, mas eu ainda demoro para fazer do jeito que Deus quer. E aí, um tempo atrás, já se passou praticamente 4 anos, quando eu li Jonas, e eu nunca tinha lido o livro de Naum. E aí veio ao meu coração, vai ler o livro de Naum. E aí, quando eu comecei a ler o livro de Naum, fui buscar na internet para entender por que Naum estava falando de novo com os ninivitas. Então, a história diz que quase depois de 100 anos, Naum volta para falar com os ninivitas, porque eles voltaram a pecar. Quer dizer, quando Jonas falou, eles sabiam quem era Deus. E aí é uma coisa que todo mundo sabe quem é Deus, né? Todo mundo sabe. Tem pessoas que aprendem de Deus e não passam para frente. Quem é esse Deus? Como é esse Deus? Deus é bom. Deus é aquele que abençoa enquanto tiver vida, saúde, fôlego, estiver respirando, Deus é bom. Aí quando vem a adversidade, quando vem a doença, quando vem o problema, a perca, a gente questiona por que o Senhor fez isso. E temos que lembrar que o tempo é dele, né? Como diz aqui no versículo 4, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Pode às vezes parecer aos nossos olhos que o que está acontecendo é ruim, que da forma como está acontecendo está sendo dolorido demais, mas Deus sabe o que faz. Né? Ele tanto sabe o que faz que ele deu a inteligência para o homem descobrir como conseguir ver um bebê dentro da barriga da mãe. Mas ele não deu, o homem vai só até aqui. O homem não vai saber como os ossos se formam no ventre da mãe. O homem vai saber que nós temos um canal lacrimal que gera nossas lágrimas, mas o homem não vai saber como que as lágrimas rolam. Não há explicação na ciência para essas coisas. Então, assim como Deus deu limite para o mar
Ele deu limite para o homem, ele deu uma inteligência absurda, né? Eu passo por isso hoje na minha casa, porque o meu pai, ele passou por situações que a gente imaginou, falou assim, meu Deus, como que uma pessoa vai viver dessa forma? Uma pessoa vive, come, é um testemunho que eu vou contar mais pra frente, não é agora. Mas ele come, ele anda, ele faz tudo. E a gente jamais imaginou. E eu falei, Senhor, como nós somos limitados. Quer dizer, a gente deixa, muitas vezes a gente não estuda para entender. A gente não procura saber. E aí quando eu fui ler os Ninivitas, quando eu fui ler Naum, eu falei, aí eu comecei a estudar, procurar informações e entender. E vi que aquele povo de novo fez o que era errado. Mas se passou 100 anos, quer dizer, o povo que ouviu Jonas falar não levou adiante o que o Senhor fez. Porque o povo que ouviu falar do Senhor já ouvia histórias de lá de trás. Deve ter ouvido a história da fornalha, eles devem ter ouvido a história do Mar Vermelho, eles devem ter ouvido história. Só que eles não levaram adiante com a fé de acreditar que Deus, em algum momento, iria se aborrecer se fizesse o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, ali eu me vi. Ali, mais uma vez, eu me vi, tipo, quando eu olho para trás, quando eu sinto saudade de algumas coisas que o Senhor pediu para eu não sentir. Ali, quando eu li Naum, eu me senti um ninivita. Porque o Senhor fala, não olha para o homem. Olha para mim, você já entendeu o que é a minha palavra? Você já entendeu o que é servir a mim? Então faça o que é para ser feito. Não olha para o homem, não cede aos caprichos dos outros, porque ninguém vai dar a minha salvação. Não vai ser meu filho, não vai ser meu pai, a minha mãe, meu marido, não vai ser a minha parentela. Quem vai dar a minha salvação, quem vai me permitir isso é Deus e as minhas atitudes. As minhas atitudes vão dizer isso, vão falar sobre isso. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que Deus ele é bom e que se em algum momento você ouviu a palavra e você foi até Deus de alguma forma, em alguma casa de oração, e você chegou lá e você compreendeu e você abriu os olhos, só que por alguma outra razão você começou a dar ouvido a outras pessoas e aquilo foi te afastando do Senhor. Não seja como Ninivita, porque tudo isso que está aqui, ó, na palavra do Senhor, é para que a gente possa aprender. E se hoje você está aí, eu estou aqui, é porque o Senhor ainda nos concedeu tempo de renúncia, tempo de rever nossas atitudes, os nossos conceitos. O Senhor permitiu tempo que a gente possa se arrepender do que tem que se arrepender. Claro, cada um na sua consciência, cada um com o seu tempo. Eu sempre falo assim, e eu repito isso. A minha mãe, ela sempre foi muito de oração. Mas ela nunca foi de ficar me chamando. Vamos para a igreja hoje. E existiu um momento de uma situação na minha vida que eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro formidável. Uma experiência surreal. Uma experiência do tipo assim, eu estava dirigindo e ao mesmo tempo eu não estava, e o Senhor me levou a alguns lugares, abriu a minha visão para algumas coisas, e quando eu estava num lugar, quando eu estava em outro lugar dirigindo, eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu cheguei em casa, eu deitei, eu dormi num sono gostoso, e aí eu comecei a ir. Eu comecei a ir para a igreja. E ali, cada culto, o Senhor falava comigo sobre coisas que eu chorava. O Senhor usava pessoas que não eram da minha igreja, que não conheciam minha história, para falar sobre coisas que eu chorava. Eu chorava pela porta que se fechou de um bom emprego. Eu chorava pela situação qual eu tinha negado ajuda e tive que voltar ao caminho para ajudar. Eu chorava porque o Senhor, por vários sonhos, me encontrou na madrugada e eu renunciei. Eu chorei porque Deus me lembrou das noites em que Ele me livrou da morte, quando era para talvez eu não estar nem aqui gravando, quando Ele me histórias que eu passei e o Senhor colocou amigas para falar não vai, não faça, porque peguei fogo.
Então hoje eu tô aqui renunciando talvez prazeres que eu goste, lugares que eu goste de estar, não pelas pessoas, é porque eu quero servir a Deus verdadeiramente de coração. E eu não quero ser como os ninivitas, porque pelo que eu entendi, Naum foi lá falar, ó, só vim lembrar vocês que o mesmo Deus que criou a terra, que mandou Jonas, me manda vir dizer que vocês estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Repense as suas atitudes em todo lugar. Não é a questão de você estar dentro ou fora da igreja, não é aonde você está, é como você tem feito. É o que o Espírito Santo de Deus sinaliza, não faça isso que é ruim, não faça dessa forma que não é legal. Não é a questão de você estar dentro de um templo de oração ou não. É a atitude quando você sabe que aquilo não é para ser feito, que aquilo vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Que aquilo vai, o pai vai olhar e vai ficar muito chateado com você. É muito ruim quando nós, como pais, os nossos filhos fazem algo que nos entristece. É muito ruim quando nós, como pais, nossos filhos fazem algo que nos envergonha. Então é mais ou menos isso que acontece com Deus. Ele se entristece, ele se envergonha. Não é isso que ele ensinou. Ele ensinou para a gente fazer sempre o bem. Talvez as pessoas vendam o bem, as pessoas olhem para o bem como uma casa de oração. Eu preciso ser crente e estar numa casa de oração. Eu preciso mudar as minhas vestes. O Senhor diz, venha como estás. E aí ele vai te mudar. A minha mãe é uma pessoa que usava calça. Hoje ela não usa mais. Eu sou uma pessoa que uso calça. Eu gosto de vestidos, eu gosto de blusas, calças, leggings, é o que eu gosto de usar. Então, o Senhor não está olhando as minhas vestes. Claro que também eu não vou escandalizar dentro da casa do Senhor. Mas não é isso que Deus está olhando. Deus está olhando as minhas atitudes. Isso aqui e isso aqui. Porque muitas das vezes o passarinho brota, mas eu não posso deixar ele fazer ninho aqui. Eu tenho que aprender a renunciar. E que você possa aprender também a renunciar e a entender que o que Deus te fala, que o que o Espírito Santo de Deus te ensina, fique gravado e cravado no seu coração. Que as leis do Senhor sobre a sua vida sejam tatuadas no teu coração. Para que você não apague, não esqueça. Jesus, ele ama cada um de nós, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições. Se ele foi naquela cruz, não foi só para quem está na igreja, é para você também que está fora. Porque ele te ama. Claro, a gente tem que se juntar em uma congregação. Nós precisamos louvar a ele em uma congregação em algum momento. Em algum momento nós vamos lá adorar e agradecer pelo que ele é, pelo que ele tem feito. E aí quando você for adorar, depois que você for adorar, que foi assim que eu entendi. Aí eu comecei a trabalhar. E eu adoro trabalhar na obra do Senhor. E eu amo fazer a obra do Senhor. Por esses dias eu tenho pensado, eu fiquei sem celular e tenho refletido. A palavra do Senhor diz que não adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação. Então hoje eu tenho meditado muito sobre as minhas atitudes. Porque como os ninivitas eu não quero errar. Eu não quero fazer bonito na tua frente. Depois que eu desligar essa câmera, eu voltar a ser uma pessoa ruim o tempo todo. Eu preciso pensar, quando eu desligar essa câmera, quando eu estiver no meu íntimo, no meu particular com Deus, quem sou eu? Quando eu estiver falando com os meus filhos, quando eu estiver falando com os meus pais, quem sou eu? Quando eu estiver só eu e o meu escuro do meu quarto, a televisão apagada, a minha mente, quem sou eu? Então eu não quero ser um ninivita, eu não quero ficar errando constantemente, porque pode existir hoje, o Senhor chegou em mim e falou, olha, tem algumas coisas que você ainda não está renunciando e você precisa renunciar. Eu não quero ficar para trás. Eu quero estar com Deus a todo tempo, em todo momento. Que o Senhor possa te abençoar, assim como essa palavra falou comigo, como esse chicotinho delicioso, manso, falou comigo, que possa ter falado com você também. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua semana e que grandemente abençoar a tua casa, os teus sonhos. Que tudo que você pedir a Deus, o que for bom para você, o Senhor te conceda.
Que você venha sempre agradecer ao levantar e agradecer ao deitar, porque muitas das vezes a gente esquece de fazer isso. Que Deus te abençoe. Que seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitória. Que você venha ter muitos, muitos testemunhos a contar. Eu não digo só de bênçãos, não, de coisas boas que você tenha feito para as pessoas também, tá bom? Jesus ama você, do seu jeitinho. E Ele sabe aonde Ele pode te mudar e aonde Ele vai te moldar. Do jeito que Ele deseja, para que você possa sempre glorificar o nome dEle em primeiro lugar. Amém? Fica na paz do Senhor.